Quando o dia termina e o barulho do mundo finalmente se cala, nasce um silêncio diferente, não um vazio frio, mas um espaço sagrado. É nesse momento que o Espírito Santo se aproxima de nós com uma ternura quase imperceptível. Padre Alex Nogueira costuma dizer que a noite é o altar da intimidade com Deus, porque é quando a alma se despe das máscaras e fala de coração aberto com o Criador. O Espírito Santo não é uma presença distante, escondida entre as nuvens do céu. Ele é o sopro que nos envolve enquanto respiramos. É a brisa que toca o rosto cansado no fim do dia. É o amigo fiel que se senta ao lado da cama e ouve o que nem conseguimos dizer. Quando o corpo pede descanso, o espírito oferece paz. Quando a mente se agita com preocupações, ele sussurra: eu estou aqui. Há algo profundamente espiritual em se voltar a Deus antes de dormir. Não é apenas um costume piedoso, é um gesto de amor. O Espírito Santo quer nos renovar enquanto dormimos. Quer nos curar do que o dia feriu. Quer reacender a esperança que o cansaço apagou. Quantas vezes fechamos os olhos com o coração pesado, cheios de dúvidas e ansiedades. Mas se aprendemos a abrir o coração ao Espírito antes de adormecer, o sono se torna oração e o descanso se transforma em encontro. Padre Alex Nogueira ensina que existe uma forma simples e poderosa de terminar o dia na presença de Deus, dirigir 4 palavras ao Espírito Santo antes de dormir: agradecimento, confissão e entrega, renovação e pedido de direção para o dia seguinte. São apenas 4 movimentos, 4 respiros da alma, mas que têm o poder de recolocar a vida no eixo da graça. Padre Alex Nogueira costuma repetir que a Bíblia é o coração de Deus aberto para nós. Quando o dia termina e o corpo pede descanso. Uma das formas mais belas de deixar o Espírito Santo falar é abrir a palavra, mesmo que seja apenas um versículo. Não se trata de uma leitura longa, mas de um encontro. A palavra de Deus tem o poder de renovar a mente, acalmar o coração e preparar a alma para um sono em paz. Muitos cristãos descobriram que ler a Bíblia à noite muda completamente a forma de dormir. A mente, antes cheia de preocupações, passa a repousar sobre promessas. O coração, antes inquieto, encontra direção e conforto. Como dizia São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. E quem encontra Cristo na palavra, encontra também a paz. Padre Alex ensina que a palavra é alimento da alma, assim como ninguém vai para a cama com fome física. Também não deveríamos deitar com fome espiritual. Quando lemos a Bíblia, mesmo que seja um pequeno trecho, estamos permitindo que Deus nos alimente com sabedoria e esperança. Escolha um momento tranquilo antes de dormir. Talvez depois da oração de agradecimento, pegue a Bíblia, peça ao Espírito Santo: vem, ilumina-me, fala comigo através da tua palavra e leia devagar. Pode ser algo simples, como um salmo ou uma frase de Jesus. Ash Vezesh. Uma única linha se torna uma luz para toda a noite. Padre Alex gosta de sugerir trechos curtos, como: o Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Cele 23. E vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Malte 11. Archibald, nada vos poderá separar do amor de Deus. 8. Saint-Gizeu. Essas palavras não são apenas letras, são presença viva. Quando as pronunciamos, o Espírito Santo age, penetrando o coração e curando o que precisa ser curado. Muitas pessoas testemunham que, ao adormecer com a palavra de Deus no coração, acordam mais serenas, com os pensamentos organizados e uma esperança nova para o dia seguinte. Padre Alex costuma dizer: a palavra é a voz de Deus que não se cala quando o mundo dorme, enquanto o corpo repousa. O Espírito continua trabalhando dentro de nós, moldando pensamentos, curando emoções, fortalecendo a fé. Você pode transformar essa prática em um pequeno ritual de paz. Deixe a Bíblia ao lado da cama, toda noite. Leia uma passagem curta. Agradeça a Deus e durma com essa palavra ecoando no coração. Não há melhor companhia para o sono do que a voz do próprio Senhor. E se algum dia você estiver cansado demais para ler, apenas segure a Bíblia nas mãos e diga: Senhor, fala-me no silêncio desta noite. Deus entende, hoje vezes. Ele fala não pela leitura, mas pela paz que nos envolve. Logo depois, Padre Alex conclui: quem adormece com a palavra de Deus, acorda com a sabedoria do Espírito Santo. Então, hoje à noite, antes de fechar os olhos, alimente sua alma, deixe uma frase da Escritura ficar ecoando dentro de você. E enquanto o mundo dorme, o Verbo Eterno continuará falando em seu coração. Há noites em que o corpo está exausto, a mente confusa e o coração silencioso. Nessas horas, a oração parece difícil, as palavras não vêm, o pensamento se dispersa, e a vontade é simplesmente deitar e dormir. Padre Alex Nogueira compreende bem esse sentimento e costuma dizer: Deus entende o cansaço dos seus filhos. Ele não pede discursos, pede sinceridade. O Espírito Santo não se ofende quando a oração é curta. Ele se alegra quando é verdadeira. Mesmo um simples suspiro pode se tornar uma prece poderosa se for dito com fé. O importante não é o quanto falamos, mas o quanto nos abrimos. Há momentos em que uma frase pequena contém mais amor do que uma longa oração. Padre Alex ensina algo bonito. A melhor oração é aquela que você consegue fazer hoje. Se você estiver cansado, não se force a dizer muito. Apenas diga o essencial: Senhor, estou cansado, mas estou contigo. Ou simplesmente: Jesus, eu confio em ti. Essas palavras simples chegam ao coração de Deus mais rápido do que qualquer eloquência. Ele não precisa de frases ensaiadas, precisa do coração presente. O Espírito Santo traduz o que a boca não consegue dizer. Mesmo em silêncio, ele entende. Às vezes, a oração acontece no meio das lágrimas ou num olhar perdido. E tudo bem. É oração também. Quando o sofrimento aperta e você apenas repete: Senhor, ajuda-me.
Isso basta. Como diz a Escritura, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. RME 8Q Ashleu. Ou seja, quando não conseguimos falar, o próprio Espírito reza em nosso lugar. Padre Alex gosta de lembrar que Jesus, no Jardim das Oliveiras, também experimentou o cansaço e o medo. Mesmo assim, ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, seja feita a tua vontade. Essa breve oração mudou o rumo da história. Às vezes, uma frase dita com fé vale mais do que 1000 palavras ditas sem coração. Por isso, quando o dia for pesado, não se sinta culpado por não conseguir rezar muito. A oração não é uma obrigação, é um refúgio. Se as forças forem poucas, entre nesse refúgio e descanse. Apenas diga: Espírito Santo, fica comigo, mesmo no meu silêncio. Escuta o que o meu coração quer dizer. Padre Alex Nogueira costuma afirmar: quem reza cansado, reza com o coração mais puro, porque já não confia na própria força, mas na graça de Deus. E é verdade, Deus não rejeita a oração do cansaço, Ele a transforma em consolo. Durante a noite, enquanto você dorme, o Espírito Santo continua intercedendo, levando ao Pai tudo o que você não conseguiu expressar. Então, hoje, se estiver esgotado, Jespucô, mas reze com amor, uma frase, um suspiro, um simples obrigado. Feche os olhos e entregue o resto nas mãos de Deus. Ele cuidará de tudo até do seu silêncio. Padre Alex conclui com ternura. Mesmo quando a oração é apenas um respiro, o céu inteiro se inclina para ouvi-lo. Durma tranquilo. Deus está ouvindo até o que você não disse. Quando o dia termina, muitos de nós ainda carregamos a cabeça cheia de dúvidas. Será que tomei as decisões certas? O que vai acontecer amanhã? E se as coisas não derem certo, é natural o futuro, com seus mistérios. Desperta em nós o desejo de controlar, mas Padre Alex Nogueira nos ensina um caminho mais leve. O cristão não precisa saber tudo sobre o amanhã. Basta saber quem o conduzirá. Antes de dormir, o Espírito Santo nos convida a fazer algo simples e poderoso: entregar o dia seguinte. Não é uma desistência, é um ato de confiança, é dizer: Senhor, amanhã é teu. Dirige-me espaço, ilumina minhas escolhas e guia meu coração. Essa entrega transforma a ansiedade em serenidade, porque coloca Deus no centro do que ainda não aconteceu. Padre Alex gosta de lembrar o versículo do livro dos Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em tua própria inteligência. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. PV 3. O Dauleu, quando rezamos assim, o Espírito Santo se torna o guia invisível do nosso caminho. Ele vai à frente, preparando encontros, desviando perigos e abrindo portas que nem sabíamos existir. Talvez você não tenha todas as respostas e está tudo bem. Deus não revela o mapa inteiro.
mas sempre mostra o próximo passo. Padre Alex explica que o Espírito Santo trabalha como uma lanterna no escuro, ilumina o suficiente para darmos o passo de agora. E à medida que caminhamos, a luz continua. Por isso, confiar é caminhar mesmo sem enxergar o final da estrada. Hoje à noite, ao deitar-se, faça esta oração, Espírito Santo. Confio-te o meu amanhã. Seja o Senhor das minhas decisões, a luz dos meus pensamentos e a calma do meu coração. Guia-me para onde eu devo ir e afasta-me do que não vem de ti. Essa prece, repetida com fé, muda o jeito de acordar quem dorme entregando o futuro a Deus. Desperta em paz, porque já sabe que o dia começará nas mãos daquele que nunca erra. Padre Alex costuma contar que, muitas vezes, em sua própria vida, as melhores coisas aconteceram justamente quando ele não tinha controle. Mas sonfio Deus, e ele diz, tem o hábito de surpreender quem confia nele. E é verdade. Quando entregamos o amanhã, damos ao Espírito Santo espaço para agir com criatividade divina. Talvez amanhã traga desafios, talvez alegrias, não sabemos. Mas há uma certeza que não muda: Deus estará lá. O mesmo Deus que esteve hoje e que estará sempre. Padre Alex resumia: com sabedoria, não tema o que virá. O futuro pertence a Deus, e quem vive na presença do Espírito Santo nunca caminha sozinho. Então, esta noite, antes de dormir, respire fundo e diga: Senhor, eu confio, cuida do meu amanhã. E, depois disso, apenas descanse, porque o amanhã já está seguro nas mãos do Pai. O amanhã sempre traz um certo mistério, mesmo para quem tem fé. É comum sentir aquele frio na barriga diante do que não se pode prever. Padre Alex Nogueira costuma dizer: o medo do futuro é o preço que pagamos por querer ocupar o lugar de Deus. Quando tentamos controlar tudo, a ansiedade cresce, mas quando confiamos, o Espírito Santo transforma o medo em paz. Deus nunca prometeu que o caminho seria fácil, prometeu que estaria conosco em todos os caminhos, e isso faz toda a diferença. Há quem viva preso ao e se esse der errado, e se eu perder, e se eu não conseguir. Mas, como lembra Padre Alex, cada e se que entregamos a Deus se transforma em um mesmo que algo saia diferente, Deus continuará bom. Mesmo que a vida mude os planos, Ele continuará cuidando. O Espírito Santo quer nos libertar dessa necessidade de prever e controlar. Ele deseja que aprendamos a viver um dia de cada vez. Como Jesus ensinou, a cada dia basta o seu próprio mal, mettez-seis. Sente-se, quando colocamos o futuro nas mãos de Deus, o coração descansa. O que antes era medo se torna confiança. Padre Alex gosta de dizer que o cristão é aquele que caminha sobre as águas, não porque domina o mar, mas porque confia no Mestre que estende a mão. O segredo é manter os olhos fixos em Cristo. Enquanto olhamos para Ele, as ondas não nos assustam. É só quando olhamos para o vento que começamos a afundar.
Quantas vezes a vida muda, de repente, um diagnóstico, uma perda, uma mudança inesperada? Nesses momentos, o medo parece inevitável, mas o Espírito Santo sopra suavemente dentro de nós: não temas, eu estou contigo. De repente, o coração volta a bater com calma. Ô Januat, se o seu pensamento estiver cheio de preocupações sobre o amanhã, faça esta simples oração: Senhor, eu não sei o que me espera, mas sei quem me espera. Tu estás no meu amanhã, e isso me basta. Padre Alex recorda que a confiança não é ausência de medo, é decisão de permanecer firme mesmo com o medo, é escolher acreditar que Deus sabe o que faz, é aceitar que, por trás do véu das incertezas, há um Pai preparando algo bom. Quando você confia, a ansiedade perde força, o coração se alinha ao ritmo da graça e, pouco a pouco, a vida volta a fluir. O Espírito Santo não apaga os desafios, mas dá coragem para enfrentá-los. Padre Alex Nogueira costuma encerrar suas meditações com uma frase que se encaixa perfeitamente aqui: o amanhã pode ser incerto, mas o amor de Deus é imutável, e é nesse amor que o cristão encontra segurança. Portanto, não tema o que ainda não veio. Feche os olhos e entregue o futuro ao Espírito Santo. Ela já está lá, preparando o caminho, removendo pedras, plantando esperança. Durma com essa certeza: você não caminha sozinho, caminha guiado pelo amor de Deus. Chegamos ao fim deste caminho espiritual e agora o coração está mais leve. Padre Alex Nogueira costuma dizer: encerrar o dia na presença do Espírito Santo é acordar no dia seguinte na presença da paz. Depois de percorrermos os passos da gratidão, da confissão, da entrega, da renovação e da confiança, chega o momento mais simples, ao mesmo tempo mais profundo, a oração final da noite. Não é uma oração cheia de palavras, mas uma entrega total. É o instante em que você se recolhe, coloca o travesseiro sob a cabeça e diz: Senhor, estou em tuas mãos. Nesse gesto silencioso, a alma se desarma, o corpo descansa e o Espírito Santo continua o trabalho de amor que começou desde a manhã. Padre Alex ensina que, antes de dormir, podemos fazer uma breve síntese de tudo o que vivemos e transformar em uma conversa com o Espírito Santo, usando as 4 palavras da fé que nos acompanharam ao longo de todas as noites. E agradecimento, Espírito Santo. Obrigado por este dia, pelas bênçãos que percebi e pelas que não vi, pelas pessoas que colocaste no meu caminho e pelos desafios que me fizeram crescer. Ar, confissão e entrega, perdoa. Senhor, os meus erros, minhas impaciências, minhas distrações, eu te entrego o que não posso mudar e confio que tua misericórdia cobre o que minha força não alcança. Renovação e força vem. Espírito Santo, renova o meu coração, refaz minhas forças, cura o que está cansado. Enche-me com a tua presença, para que eu acorde novo amanhã.
pedido de direção guia os meus passos. Senhor, cuida do meu amanhã, das minhas decisões. E montemo fiel te amor. Depois de dizer essas palavras, não é preciso mais nada. O Espírito Santo entende até o silêncio. Ele sabe o que o coração tenta dizer e não consegue. Padre Alex Nogueira ensina que, nesse momento, Deus transforma o quarto em santuário e o sono em bênção. É como se o céu se inclinasse sobre quem confia. Se quiser, faça o sinal da cruz lentamente e conclua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E então, deixe o Espírito Santo embalar sua noite. Padre Alex gosta de lembrar: a melhor maneira de terminar o dia é com o coração em Deus e a consciência em paz. Enquanto você dorme, o Senhor trabalha. Ele organiza o que parece confuso, cura o que ainda dói e prepara surpresas de amor para o dia seguinte. Ao amanhecer, quando abrir os olhos, perceberá que algo mudou. Talvez o problema continue o mesmo, mas o coração estará diferente, mais firme, mais sereno, mais confiante, e assim, cada noite se transforma em uma nova oportunidade de recomeçar, porque quem dorme no Espírito Santo desperta em esperança. Hoje, começamos com a primeira, o agradecimento. Agradecer não é apenas boa educação espiritual, é reconhecer a mão de Deus em tudo o que vivemos. É dizer: Senhor, eu vi o teu cuidado nas pequenas coisas, no sorriso de alguém, no alimento sobre a mesa, na força para aguentar um dia difícil. A gratidão muda o olhar. Onde o mundo vê rotina, o coração agradecido enxerga 1000 milagres escondidos. Quando agradecemos, a alma se alivia. É como se o Espírito soprasse suavemente, desfazendo os nós que o dia deixou. Por isso, antes de dormir, respire fundo e diga com simplicidade: Espírito Santo, obrigado pelo dia que vivi, obrigado pelas pessoas que encontrei, pelos desafios que me fizeram crescer, pelas bênçãos que percebi e pelas que nem notei, mesmo que o dia tenha sido difícil. Eu te agradeço, porque sei que o teu amor nunca se ausenta. Esse pequeno momento de gratidão abre a porta para o descanso verdadeiro. O coração que agradece adormece em paz. E quem dorme em paz acorda mais forte. Padre Alex costuma concluir essa oração dizendo: quem termina o dia com gratidão, começa o outro com esperança. Então, antes de apagar a luz, feche os olhos e deixe o Espírito Santo envolver você. O silêncio da noite não é a ausência de Deus, é o lugar onde Ele fala mais baixo, mas com mais profundidade. Há algo de profundamente humano em desejar terminar o dia em paz, depois de tantas vozes, decisões, preocupações e corridas. O coração pede descanso, não apenas o descanso do corpo, mas o repouso da alma. Padre Alex Nogueira costuma dizer que o dia só termina de verdade quando o entregamos a Deus. E é exatamente isso que o Espírito Santo nos convida a fazer, todas as noites, encerrar o dia nos braços do Pai. Quando o relógio desacelera
e a casa se silencia, é hora de conversar com o Espírito Santo. Não se trata de uma reza longa, mas de um diálogo íntimo, simples e sincero. Padre Alex ensina um modo belo de viver esse momento, falar 4 coisas ao Espírito Santo antes de dormir. São 4 expressões de fé e de amor, que reorientam o coração e colocam a vida novamente no centro da vontade de Deus. A primeira é o agradecimento, que já meditamos reconhecer o bem que Deus fez hoje. Mesmo que tenha sido um dia difícil, a gratidão é o primeiro passo, porque quem agradece abre o coração para tudo o mais. A segunda palavra é confissão e entrega. É olhar com humildade para o que não fizemos bem, admitir nossas falhas e colocar tudo nas mãos de Deus. O Espírito Santo não quer que terminemos o dia com culpa, mas com confiança, quando reconhecemos nossas fraquezas e dizemos: Senhor, hoje errai, mas confio no teu perdão. Ele vem como uma brisa suave e restaura o coração. A terceira palavra é renovação e força. O Espírito Santo é aquele que faz novas todas as coisas. Às vezes, o cansaço do corpo e da alma parece insuportável. Mas, quando pedimos Espírito Santo, renova-me, algo muda. Não é mágica, é graça. Deus nos dá um novo ânimo, uma luz no meio do escuro, uma paz que não vem do mundo. E a quarta palavra é pedido de direção para o dia seguinte. Antes de dormir, não é preciso planejar cada detalhe, basta pedir que Deus conduza nossos passos. Espírito Santo, guia-me amanhã. Mostra-me o que devo fazer. Com quem devo falar? Como posso amar melhor? Esse pedido transforma o dia que ainda não chegou em uma oportunidade de viver sob a condução divina. Padre Alex Nogueira costuma resumir assim: a alma que fala com o Espírito Santo à noite amanhece iluminada pela presença de Deus. Essas 4 palavras: agradecer, confessar e entregar, renovar e pedir direção, são como degraus que nos conduzem à paz interior. Elas limpam o coração, iluminam os pensamentos e deixam espaço para o Espírito agir. Tant hoje à noite. Quando tudo estiver quieto, feche os olhos e diga, do seu jeito, o que há no seu coração. Não precisa ser bonito, precisa ser verdadeiro, porque o Espírito Santo entende até o silêncio. Enquanto o mundo dorme, Deus trabalha em você, o corpore pulsa, mas a graça continua agindo, e quando o sol nascer, você perceberá a vida amanheceu diferente, porque o coração adormeceu em Deus. Há dias em que o coração se enche de alegria e a gratidão brota naturalmente dos lábios, mas há também aqueles dias em que tudo parece pesado, em que as orações voltam em silêncio e as respostas não chegam. E é justamente nesses dias que o ato de agradecer se torna mais poderoso. Padre Alex Nogueira costuma repetir uma frase simples, mas profunda. A gratidão é a chave que abre o coração de Deus. Ser grato não significa fingir que tudo está bem. A gratidão cristã não é negação da dor. É a confiança de que Deus continua presente, mesmo quando não entendemos o que Ele faz. O apóstolo Paulo nos ensina:
em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vós, em Cristo Jesus. 5. Sheba. Repare bem, ele não diz por tudo, mas em tudo, ou seja, até em meio às dificuldades. Existe algo que o amor de Deus está realizando, algo que talvez só entenderemos com o tempo. Quando você se senta à beira da cama e diz: Espírito Santo, obrigado por este dia. O céu inteiro escuta. Esse gesto muda o ambiente. A alma se acalma. É como se o Espírito soprasse suavemente sobre as feridas invisíveis do coração, dizendo: Eu estive com você o tempo todo. Padre Alex recorda que agradecer é uma forma de oração silenciosa que cura o olhar. Quando começamos a agradecer, percebemos quantas bênçãos passam despercebidas: o pão sobre a mesa, a saúde que temos, a força para enfrentar um problema, o carinho de alguém. Tudo isso são sinais de que Deus não se esquece de nós, e até o que doeu hoje pode se transformar em semente de graça amanhã. Um dia, uma senhora idosa disse ao padre Alex: Aprendi a agradecer até pelos dias ruins, porque foi neles que descobri o quanto Deus me sustentava. Essa é a sabedoria dos simples, a sabedoria do Evangelho. A gratidão não muda o passado, mas transforma o modo como o carregamos. Ela não apaga as lágrimas, mas lhes dá sentido. E, quando o coração agradece, ele se torna leve o bastante para dormir em paz. Antes de fechar os olhos hoje, tente fazer um pequeno exercício. Lembre-se de 3 coisas pelas quais você pode agradecer algo bonito, algo difícil e algo pequeno. Talvez o sorriso de alguém, uma força que você encontrou quando pensou em desistir, ou simplesmente o fato de estar vivo. Diga obrigado. Espírito Santo, por ter estado comigo, mesmo quando eu não percebi. Tu cuidaste de mim. A gratidão é como uma lâmpada acesa no escuro. Ela não muda a noite em dia, mas muda o jeito como atravessamos a escuridão. E quem me agradece, mesmo cansado, desperta no dia seguinte com o coração mais forte e a alma mais serena. Padre Alex Nogueira conclui: a gratidão é o primeiro passo da santidade, porque quem reconhece o amor de Deus começa a viver para retribuí-lo. Hoje, portanto, antes de dormir, feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, obrigado. Mesmo sem entender tudo, eu confio em Ti. E descanse, porque Deus continua trabalhando enquanto você agradece. Nem todos os dias são iluminados. Há momentos em que o coração pesa, em que o silêncio de Deus parece longo demais e o cansaço da alma fala mais alto. É justamente nessas horas que o ato de agradecer se torna uma prova de fé. Padre Alex Nogueira costuma dizer: a verdadeira gratidão nasce no escuro, quando ainda não vemos a luz, mas acreditamos que ela virá. Agradecer nos dias fáceis é natural, quando tudo dá certo. O sorriso vem fácil e o obrigado, Senhor, brota espontâneo, mas a maturidade espiritual
começa quando aprendemos a agradecer também nas horas amargas. É aí que a gratidão deixa de ser emoção e se torna decisão. É escolher confiar, mesmo sem entender. Jesus nos deu o exemplo perfeito na véspera de sua paixão, durante a última ceia. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu. Deu graças, sabendo o que o esperava no Calvário. Essa é a gratidão que nasce do amor a que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus transforma até a dor em redenção. Padre Alex ensina que agradecer na dor é afirmar Deus ainda é bom, é declarar que as trevas não têm a última palavra. Quando dizemos obrigado entre lágrimas, algo acontece dentro de nós. A fé cresce, o medo perde força e o Espírito Santo começa a agir. Agradecer na tempestade é como acender uma vela na escuridão pequena, mas suficiente para manter a esperança viva. Muitas vezes não veremos o sentido de imediato. O coração pergunta por quê, e o céu parece não responder. Mas a fé nos ensina a trocar o porquê pelo para quê. O sofrimento pode se tornar caminho de transformação. Quantas pessoas, após uma perda ou uma dor, descobriram uma força que não sabiam ter? Quantas encontraram em meio às lágrimas um propósito novo, um amor mais profundo, uma fé mais sólida? Padre Alex gosta de lembrar a história de Jó. Mesmo tendo perdido tudo, Jó declarou: "O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não negou a dor, mas não deixou que a dor apagasse a confiança. Assim também somos convidados a agir não como quem ignora o sofrimento, mas como quem o oferece. Quando você se encontrar diante de um dia difícil, tente dizer com sinceridade: Senhor, eu não compreendo, mas te agradeço. Seja feita a tua vontade. Transforma o que doeu em algo bom, mesmo que eu ainda não veja. A gratidão, nesses momentos, é como uma semente plantada em solo árido. À primeira vista, parece inútil, mas, com o tempo, brota e floresce. Deus usa até as feridas para fazer nascer virtudes novas, paciência, compaixão, sabedoria. Hein? Padre Alex Nogueira conclui: agradecer quando tudo vai bem é fácil. Agradecer quando tudo parece perdido é confiar, como Jesus confiou. Então, hoje, à noite, se o dia foi duro, não fuja de Deus, fale com Ele, conte-lhe o que doeu e depois diga: mesmo assim, obrigado, porque é exatamente aí, na fraqueza e na entrega, que o Espírito Santo começa a reconstruir o seu coração. Padre Alex Nogueira costuma dizer que a alma precisa de higiene tanto quanto o corpo. Assim como tomamos banho para limpar a poeira do dia, também precisamos de um banho espiritual antes de dormir, um momento de pausa, de olhar para dentro e perceber como Deus esteve presente em cada detalhe. Esse momento é o exame espiritual, uma oração antiga e profunda que ajuda o coração a viver em gratidão. Inspirado em Santo Inácio de Loyola, o exame espiritual não é uma contabilidade de erros e acertos,
mas uma conversa sincera com Deus. É uma forma de reconhecer o amor divino que atravessou o nosso dia, mesmo quando não percebemos. E o mais bonito é que ele pode ser feito em poucos minutos. Ali, deitado ou sentado. Quando a casa já está silenciosa, Padre Alex ensina um caminho simples em 5 passos, perfeito para o final do dia, e pedir luz ao Espírito Santo. Antes de tudo, respire fundo e peça, Espírito Santo, mostra-me o meu dia com os teus olhos. Às vezes, vemos o dia apenas pela lente do cansaço ou da pressa. Mas quando o Espírito nos mostra, vemos também as graças escondidas, os pequenos milagres, as oportunidades de amor que vivemos. Agradecer, recorde as bênçãos do dia, um gesto de carinho, uma força inesperada, um perigo do qual você foi protegido. Agradeça pelas coisas boas e também pelas difíceis, porque até nelas Deus trabalha em nosso favor. Sen, rever o dia. Percorra mentalmente as horas manhã, tarde e noite. Onde você sentiu a presença de Deus? Em que momento se afastou dele? Esse olhar não é de julgamento, mas de consciência. É o Espírito Santo quem ilumina, não para condenar, mas para curar, se pedir perdão, com humildade. Diga, Senhor, perdoa o que não fiz bem. Não precisa se prolongar em culpa. Apenas confie. Padre Alex sempre recorda: o perdão de Deus chega mais rápido do que o arrependimento termina. Planejar o amanhã com fé. Por fim, olhe para o dia seguinte e entregue-o nas mãos do Senhor Espírito Santo. Guia meus passos amanhã, que eu possa viver com mais amor e menos distração. Depois disso, feche os olhos. O coração está limpo, pronto para repousar. Esse pequeno exercício noturno é uma ponte entre o dia vivido e o dia que virá. Ele transforma a cama em altar e o sono em oração. Quem o pratica percebe, pozzo a pozzo, que o Espírito Santo está presente não apenas nas grandes experiências, mas também nas coisas simples, no trabalho, na conversa, na rotina, no silêncio. Padre Alex Nogueira gosta de repetir: quem agradece dorme leve, quem perdoa dorme em paz, e quem entrega tudo a Deus acorda renovado. Então, antes de dormir, experimente esse exame espiritual. Não é preciso palavras bonitas, basta sinceridade. Fale com o Espírito Santo como quem fala com um amigo que conhece cada detalhe seu. E ao fim, diga apenas obrigado. Senhor, por mais um dia, fica comigo esta noite. O sono que vem depois dessa oração é diferente. É sono abençoado, acompanhado pela paz de quem repousa no colo de Deus. Quando a noite chega e o silêncio cobre tudo, o Espírito Santo nos convida a olhar para dentro, não para nos culpar, mas para nos libertar. Padre Alex Nogueira costuma dizer: o exame de consciência não é um tribunal, é um encontro com a misericórdia. É nesse encontro que aprendemos o valor da confissão
e da entrega. O segundo movimento da alma antes de dormir. Todos nós erramos. Às vezes, ferimos com palavras. Deixamos de fazer o bem que poderíamos ou simplesmente nos afastamos de Deus sem perceber. O problema não é cair, mas continuar caído. Quando reconhecemos nossas falhas e as colocamos diante do Senhor, algo muda profundamente dentro de nós. O peso que carregávamos se dissolve e a alma respira de novo. A confissão começa no coração. Você não precisa estar no confessionário todas as noites, mas pode conversar com Deus em silêncio. Ali no seu quarto, com sinceridade total, Senhor. Pequei, falhei em amar, falhei em perdoar, mas confio na tua misericórdia. Cura o que está ferido em mim. Padre Alex ensina que o Espírito Santo é como um vento que varre a casa interior, tirando a poeira acumulada. Ele não vem para nos humilhar, mas para nos restaurar. O pecado escondido é como uma ferida tampada, parece resolvida, mas dói por dentro. Quando abrimos essa ferida diante de Deus, Ele a limpa com ternura e o coração volta a pulsar leve. No entanto, confessar é só o primeiro passo. O segundo é entregar. Quantas vezes pedimos perdão, mas continuamos presos à culpa? É como se disséssemos: Senhor, eu te entrego, mas fico vigiando para ver se tu resolves. Padre Alex costuma sorrir e dizer: entrega de verdade é soltar as mãos. Quando confiamos plenamente, Deus age. Entregar significa colocar nas mãos do Senhor não só os nossos pecados, mas também as consequências que não podemos controlar. É dizer: Jesus, eu fiz o que pude, o que eu não posso, entrego a ti. Essa entrega é libertadora. O Espírito Santo transforma a culpa em aprendizado e a queda em degrau de crescimento. Quem confia, dorme em paz, porque sabe que Deus cuida até do que ficou mal resolvido. Padre Alex recorda que a confissão sacramental, quando possível, é o maior presente que temos. É nela que ouvimos de forma concreta o perdão de Deus. Mas até que esse momento chegue, o diálogo noturno com o Espírito Santo já é um passo precioso, é o início de uma cura interior. Antes de dormir hoje, feche os olhos e faça um pequeno gesto. Coloque a mão sobre o coração e diga: lentamente, Senhor, eu te entrego o que sou, o que fiz e o que não consegui fazer. Eu te entrego minhas culpas, meus medos e meus erros. Apaga o que precisa ser esquecido e transforma o que precisa ser curado. E então, respire fundo, sinta o alívio de quem deixa o peso nas mãos certas. O Espírito Santo estará ali, recolhendo cada suspiro, cada arrependimento sincero e transformando tudo em graça. Padre Alex Nogueira conclui com sabedoria: não há pecado que supere o amor de Deus, e não há noite escura que a misericórdia não possa iluminar. Durma tranquilo, você está perdoado. Está nas mãos do Pai. Uma das maiores dificuldades da vida espiritual é aprender a soltar. Queremos resolver tudo, entender tudo, prever tudo. Mas a fé começa exatamente
onde o controle termina. Padre Alex Nogueira ensina: enquanto tentamos ser senhores de tudo, o Espírito Santo não consegue ser senhor de nada. Quantas vezes deitamos a cabeça no travesseiro e a mente continua girando, tentando encontrar soluções que não vêm. Ficamos revendo conversas, prevendo problemas, imaginando o que faríamos diferente. Isso não é descanso, é cansaço em forma de pensamento. E o Espírito Santo, Jom Toda Dochura, nos convida, entrega, deixa eu cuidar. Soltar o controle não é desistir da responsabilidade, é reconhecer que existe um limite para o nosso poder e que, além desse limite, está o cuidado de Deus. É dizer: Senhor, eu fiz o que estava ao meu alcance, o resto é contigo. Essa atitude abre espaço para a graça agir. Quando paramos de lutar contra o inevitável, Deus começa a operar o impossível. Padre Alex costuma lembrar que muitos dos milagres de Jesus aconteceram quando alguém simplesmente parou de resistir o cego que se deixou tocar, o paralítico que se levantou porque acreditou, a mulher que apenas tocou o manto. Todos soltaram o controle e confiaram. Hoje, Anuat, faça um pequeno exercício. Pense nas coisas que estão tirando sua paz. Talvez uma preocupação com o futuro, uma ferida antiga, um medo que insiste em voltar. Visualize essas situações nas suas mãos. Em oração, diga: Espírito Santo, eu te entrego. Não quero mais carregar o que não posso mudar. Ensina-me a confiar como uma criança confia no Pai. A verdadeira liberdade nasce quando reconhecemos que Deus é Deus e nós, suas criaturas amadas. Soltar o controle é descansar nos braços dele. Quem confia, dorme em paz. Padre Alex Nogueira conclui: quando você solta o que está nas mãos, Deus pode encher elas com o que realmente precisa. Feche os olhos e permita que o Espírito Santo assuma o leme do seu coração. A paz que você busca não está no controle, mas na confiança. Há uma beleza escondida na fraqueza. O mundo ensina que ser forte é nunca cair, mas o Evangelho mostra outra verdade. A força nasce da dependência de Deus. Padre Alex Nogueira repete com frequência: quem se reconhece fraco, dá espaço para Deus ser forte nele. Todos nós temos momentos de cansaço. Há dias em que parece que a fé diminuiu, em que o coração está pesado e a vontade é apenas desistir. Mas é exatamente aí que o Espírito Santo mais trabalha. Ele não se escandaliza com a nossa fraqueza, ao contrário. É ali que ele se aproxima com ternura. São Paulo escreveu: quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Cor 12. Shir. Essa é a lógica do reino. Quanto mais nos apoiamos em Deus, menos o peso do mundo nos derruba. A fraqueza, quando oferecida a Ele, se transforma em fonte de graça. Padre Alex conta que certa vez uma mulher lhe disse: Padre, tenho vergonha de rezar porque minha fé anda fraca. E ele respondeu com simplicidade: é justamente agora que Deus quer te ouvir, porque Ele não se encanta com discursos bonitos,
mas com corações sinceros, Deus não exige de nós perfeição, mas verdade. A oração dos santos nunca foi uma oração de super-heróis, e sim de pessoas que, mesmo cansadas, voltavam a dizer: Senhor, e o confiou. Antes de dormir, olhe para o seu dia, se sentir que foi difícil. Diga sem medo, Espírito Santo: hoje eu não consegui ser forte, mas eu te entrego a minha fraqueza. Transforma o meu cansaço em confiança. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Ele recolhe o que está quebrado, reorganiza o que parece perdido e devolve a paz que o medo tentou roubar. Padre Alex Nogueira resume com uma frase simples e verdadeira: nenhuma fraqueza é motivo de vergonha quando colocada nas mãos de Deus. Então, não lute sozinho. A força não está em resistir sempre, mas em se deixar cuidar. O Espírito Santo é aquele que sustenta, consola e restaura. Quando você acordar, perceberá que, mesmo fraco, nunca esteve sozinho. Deus esteve com você o tempo todo. Depois de um dia cheio, o corpo pede descanso e o coração consolo. É nesse momento que o Espírito Santo se aproxima, não para exigir nada, mas para oferecer renovação e força. Padre Alex Nogueira costuma dizer: o Espírito Santo é o sopro que reacende a chama quando o vento do mundo quase a apaga. A vida nos desgasta, as preocupações, os desafios, as decepções e até o ritmo acelerado do dia acabam roubando a energia da alma. Às vezes, chegamos à noite vazios, sem vontade nem de rezar, e é justamente aí que o Espírito Santo quer agir. Ele não espera que estejamos fortes para nos renovar. É na fraqueza que ele derrama o seu poder. O profeta Isaías nos recorda: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Is 40, Senshi. Essa promessa não é poesia bonita, é realidade espiritual. Quando paramos diante de Deus, admitindo que não conseguimos mais sozinhos, algo invisível acontece. O Espírito sopra vida nova e o que antes parecia impossível começa a se reorganizar dentro de nós. Padre Alex ensina que a renovação não vem do esforço, mas da rendição. Enquanto tentamos resolver tudo com as próprias mãos, continuamos cansados. Mas, quando dizemos Senhor, e confio, renova-me, ele começa a trabalhar em silêncio. Como a chuva fina que penetra a terra seca, sem fazer barulho, há uma força que o mundo não conhece. A força que nasce da oração. Ela não grita, não se impõe, mas sustenta. É a força que fez Jesus carregar a cruz, que fez Maria permanecer de pé ao pé do Calvário e que faz cada um de nós levantar a cabeça a cada manhã, hoje à noite, antes de dormir. Peça essa força. Diga ao Espírito Santo: renova o meu coração cansado, dá-me uma fé nova, uma esperança nova. Cura o que se quebrou dentro de mim. Padre Alex Nogueira lembra que o Espírito Santo não apenas consola, ele transforma.
Ele pega o desânimo e o converte em coragem. Pega o medo e o transforma em confiança. Pega o cansaço e o muda em serenidade. Ele faz brotar alegria onde havia peso e vida onde havia deserto. Muitas pessoas testemunham que, ao se abrirem ao Espírito Santo antes de dormir, acordaram com a alma leve, com ideias novas, com vontade de recomeçar. Isso não é coincidência, é graça. Deus trabalha nas horas em que o mundo dorme. Feche os olhos agora, respire fundo e imagine o Espírito Santo passando suavemente sobre você, como uma brisa que toca e renova. O dia acabou, mas a esperança está começando de novo. Padre Alex conclui com ternura. Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva com força e alegria todos os dias. Durma em paz. Amanhã, o mesmo Espírito que hoje te renova será o mesmo que te guiará. Vivemos em um tempo barulhento. As notificações, as forças, as preocupações e os ruídos da cidade parecem não cessar. Até dentro de nós há barulho, pensamentos que não param, lembranças que se repetem, medos que gritam. Mas Padre Alex Nogueira costuma dizer: Deus fala baixo, e só o coração silencioso consegue escutá-lo. O silêncio não é ausência de som, mas presença de Deus. É o espaço onde a alma respira, onde o Espírito Santo encontra lugar para agir. Quando paramos e nos recolhemos, o barulho do mundo perde força e a voz do Senhor se torna mais clara. Por isso, aprender a amar o silêncio é um dos maiores atos de fé. Jesus mesmo buscava o silêncio, depois de ensinar as multidões e curar os enfermos. Ele se retirava sozinho para rezar LC5. Ser-lhe-o não era fuga, era encontro. No silêncio, ele renovava o coração, ouvia o Pai e encontrava a direção. Padre Alex nos recorda: quem não faz silêncio para escutar Deus acaba ouvindo apenas a si mesmo. Às vezes, confundimos movimento com progresso. Achamos que, quanto mais fazemos, mais Deus estará feliz. Mas há momentos em que Ele nos pede justamente o contrário: parar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Slere 46. Nesse versículo está escondida uma sabedoria profunda. A força verdadeira não nasce da pressa, mas da confiança. Quando o dia termina, permita-se alguns minutos de silêncio real. Desligue os ruídos, apague as luzes, respire fundo e diga: Espírito Santo, estou aqui. Não quero falar, quero te escutar. No início, talvez o silêncio incomode, é normal. Estamos acostumados ao excesso de estímulos, mas, pouco a pouco, você vai perceber que o silêncio tem som, o som da paz, o som da presença de Deus. O som do coração voltando ao ritmo da graça. Padre Alex Nogueira ensina que no silêncio o Espírito Santo faz o trabalho invisível da alma. Ele acalma o medo, cura as feridas escondidas, recolhe as preocupações e nos devolve a serenidade. Não precisamos entender o que ele faz, basta confiar
E não é um silêncio vazio, é um silêncio habitável, cheio da presença de um Deus que se faz próximo. Nesse silêncio, Deus fala não por palavras, mas por sensações, um alívio, uma lágrima, uma lembrança boa, uma certeza suave de que Ele está ali, hoje, antes de dormir. Tente viver esse momento. Talvez alguns minutos em silêncio diante de uma imagem de Nossa Senhora, ou apenas com o crucifixo na mão. Feche os olhos e sinta. Você não está só. O Espírito Santo repousa sobre você. Padre Alex resume assim: a alma que aprende a descansar no silêncio descobre a força que o mundo não pode dar. Então, permita separar, não tente entender. Resolver, prever, apenas descanse. O silêncio não é vazio, é o abraço de Deus em forma de paz.